Olá, terceira série, tudo bem? Hoje iremos ter nossa 19ª aula de Química e iremos estudar a isomeria espacial. Como eu disse em sala, também pode ser chamada de estereoisomeria, tá? Então, esse tipo de isomeria, eles só podem ser diferenciados por meio de fórmulas espaciais, ou seja, verificando as configurações tridimensionais, tá? Então, desse tipo de isomeria, nós iremos estudar dois tipos, que são as cis e trans e a óptica. Então, cada uma delas nós vamos estudar numa aula separada, tá? Então, hoje vamos ver a isomeria espacial do tipo cis e trans. Então, a isomeria espacial cis e trans ela ocorre com frequência em duas formas de cadeias, tá? Prestem atenção. Primeiro, em cadeias abertas que contenham vou ler de novo. Ocorre em cadeias abertas que contenham dupla ligação entre átomos de carbono, tá? Então, a cadeia tem que ser aberta e tem que ter uma dupla ligação entre dois carbonos. Ou então a cadeia tem que ser uma cadeia carbônica cíclica saturada, ou seja, só ligações simples e uma cadeia fechada. Então vamos fazer aqui uma comparação de duas substâncias que têm propriedades distintas. E por coincidência as duas têm a mesma fórmula estrutural. Olha aqui, ó. Vamos chamar uma de A, outra de B. Então a A ela tem temperatura de fusão de menos 139 e a B de menos 106. Opa! Já teve uma mudança. Então, gente, substâncias iguais não podem ter esse tipo de comportamento diferente. Tá? Olha a temperatura de ebulição. Um é 4 graus, outro é 1. Olha aí, duas diferenças. Um tem a densidade de 0,62 grama por centímetro cúbico e a outra de 0,59 grama por centímetro cúbico. Então, isso intrigou os cientistas. Por que essa substância, que deveria ser uma igual à outra, já que tem a mesma fórmula estrutural, né? Tá aqui, ó, fórmula estrutural. Mesma fórmula estrutural, por que eles têm um comportamento diferente? Né? Então, o nome correto seria but2eno. Vou voltar lá, olha aqui, ó. Ligação dupla entre o carbono 2 e 3, né? 4 carbonos, but2eno. Mas eles têm um comportamento diferente. Aí vem uma pergunta. Substância diferente com nome igual? E aí? Como que nós podemos contornar isso? Então, quem vai nos ajudar é justamente a isomeria cis e trans. Então, quando se percebe a fórmula estrutural, vamos falar assim, geométrica, né? Verificando todo o espaço em 3 dimensões, verificou-se o seguinte, deixa eu colocar aqui o ponteiro, uma caneta para vocês verem. Verificou-se o seguinte, que tem duas formas de posição dos átomos nesse tipo de isomeria, desse tipo de composto, do but2eno. Então, verificou-se que, num exemplo, os dois CH3 ficavam em cima, na parte de cima, e os dois hidrogênios na parte de baixo. E verificou-se que no outro, em outra situação, só tinha um CH3 em cima e um hidrogênio, e embaixo o outro hidrogênio e o outro CH3. Ou seja, havia uma mudança, a única mudança que existia era na posição da localização dos átomos, dos ligantes. Ok? Então ele diz assim, o livro didático: se traçássemos um plano imaginário contendo somente os dois átomos de carbono da insaturação e a ligação dupla, haveria a formação de duas regiões. Então, essa região vamos chamar região de cima e região de baixo. Só que nós não chamamos regiões. Deixa eu apagar aqui que eu aprendi a apagar agora. Nós chamamos regiões, chamamos de semi-espaços, tá? São os semi-espaços. Informação importante, ó. Quando os ligantes iguais estão em um mesmo semi-espaço, nós dizemos que é isomeria cis. É esse caso aqui, ó. Os dois CH3 estão em cima e os dois hidrogênios estão embaixo. Então, o nome ele vai começar com cis. Então, vai ser cis traço but2eno. Lembra que a gente viu lá atrás, né? 1, 2, 3, 4 carbonos, entre o 2 e o 3, ligação dupla. Então, esse é o cis but2eno. Por que cis? Porque os dois estão... porque nos dois semi-espaços estão ligantes iguais. Então, CH3, CH3, HH. Tá bom? E se os ligantes estiverem em lados opostos, vão ser trans. Ou
Desculpa, aqui ó, o exemplo. CH3 está em cima no esquerdo e está embaixo no direito. Hidrogênio está em cima no direito e está embaixo no esquerdo. Então, nesse caso, nós temos o trans. Tá? Então, gente, a isomeria cis e trans ela só pode acontecer se os ligantes forem iguais. Tá? Se for diferente, professor, não ocorre cis e trans. Vai acontecer outra, que aqui nós não vamos nos focar. Nós vamos focar apenas na cis e trans. Aqui outro exemplo, ó. O cis-X3-eno. Então, olha aqui, ó. Igual em cima, e 2 hidrogênios iguais embaixo. E o trans X3-eno. Então, ó, em cima no lado esquerdo, embaixo no lado direito. E os hidrogênios iguais, ó, em cima no lado direito e embaixo no lado esquerdo. Aí aqui também dá o exemplo do 1,2 de cloroeteno. Olha aqui, ó, cis, as duas verdes em cima. E dá o exemplo do trans, um em cima, um na esquerda. E também a mesma coisa para o hidrogênio, tá, gente? Então, nós temos o cis, 1,2 de cloroeteno, e o trans, 1,2 de cloroeteno. Então, para diferenciar o cis e trans, traça uma reta. Se os dois de cima forem iguais e os dois de baixo iguais, cis. Se tiverem de forma transversal, né? Um em cima esquerdo, embaixo direito, e embaixo esquerdo, em cima direito, vai ser o trans. Isso é fácil, né? Aí vem a pergunta, por que só ocorre em cadeia aberta, não ocorre em cadeia... Desculpa. Por que só ocorre em cadeia aberta saturada? Não... Opa, por que não ocorre? Estava vendo que tinha algo errado. Por que não ocorre em cadeia aberta saturada? Só ocorre nas insaturadas. Vamos lá. Se a ligação entre dois átomos de carbono não for simples, os átomos de carbono eles podem rotacionar sem romper. Olha aqui. Então, eu consigo girar. Daqui eu posso mostrar para vocês com a minha estrutura que eu tenho, né? Mas eu consigo girar. Acho que eu já fiz em algumas salas mostrando, né? Posso girar, posso contornar sem modificar a molécula. Já se eu tentar fazer isso aqui, ó, com ligação simples, né? Eu consigo girar. Já se eu tentar fazer isso com ligação dupla, isso não é possível. Se eu forçar, eu posso quebrar essas ligações, ou se eu não forçar tanto, quando eu soltei, ele vai voltar ao normal. Posso fazer isso com vocês na aula presencial mostrando, tá bom? Me lembrem. Aqui um outro exemplo. Então aqui, ó, lembrando que a molécula pode estar deitada ou pode estar em pé, né? Então vou traçar exatamente no local onde estão as ligações duplas. Opa! Olha aqui, mesmo lado, cis. Lados opostos, né? Trans, tá bom? Então, ácido cis-butenodioico, ácido transbutenodioico. E também pode acontecer, como disse lá atrás, em cadeias fechadas, mas cadeias fechadas é um pouquinho mais difícil de se visualizar. Então, quando eu estiver na sala de aula, também vou fazer com a estrutura para vocês verem. Mas aqui tem um exemplo da cadeia fechada. E o plano é visto na cadeia fechada. Então, aqui em cima ficaram os hidrogênios iguais, embaixo ficaram os CH3 iguais. Então, é cis. E aqui ficou ao contrário, ó, o hidrogênio e aqui o CH3. Opa! Então, é classificado como trans. Ok? Então, em sala de aula, nós vamos ver mais exemplos. Por hoje é apenas isso, tá? Dê uma lida no livro, bom estudo a todos e até mais.